Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar a nosso prosseguimento, a última aula, né, da gente falar sobre a União Soviética e a Rússia. Então, nós vamos terminar falando dos conflitos separatistas, né, dos movimentos separatistas ali no Cáucaso. E o que a Rússia tem a ver com esses conflitos? Todos esses conflitos, nós vamos estudar 5 conflitos. A Rússia, ela estava o quê? Sempre fazendo intervenções, ou ela o quê? Estava presente diretamente nesses conflitos, tá? Então vamos começar a estudá-los. Então a situação política na Rússia atual hoje, tá? Então a década de 90, logo após o fim da União Soviética, foi marcada pela tentativa de implantação de diversas reformas que levaram a uma severa crise econômica e início dos conflitos territoriais dentro da Rússia. Por quê? Lembramos que a Rússia ela era a União Soviética, que acabou, né, em 89. Ela teve o processo que virou a Comunidade dos Estados Independentes, até virar o quê? Realmente a República Federativa Russa como um país, tá? Mas antes disso, a União Soviética era o quê? Era um país cheio de repúblicas, e essas repúblicas se tornaram independentes. Lembrando lá, na nossa primeira aula, quando a gente começou a falar da Rússia, eu falei para vocês ficarem muito atentos na questão das etnias. Então, muitos desses conflitos no Cáucaso têm relação ao quê? A essas etnias aí, tá? Então, o que aconteceu? Aquele processo, né, dos países, né, das ex-repúblicas se tornaram países independentes, gerou o quê? Uma série de conflitos naquela região ali, tá? Então, a gente vai estudar esses conflitos aí. Então, a causa, tá, dessas tensões aí é por causa disso. Em 1999, o primeiro presidente eleito da Rússia renuncia, né, que é o Boris Yeltsin, e dá lugar ao seu primeiro-ministro, Vladimir Putin, que, sofrendo críticas internacionais pelo autoritarismo, suprime os conflitos na Chechênia e conduz o país ao desenvolvimento. Então, o Vladimir Putin, ele já entra, né, já no final aí da guerra da Chechênia, né? Então, ele já entra no período de conflitos. E a partir da Chechênia, ele vai pegar o quê? Outros mais conflitos nessa região, que é considerada uma região muito tensa, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira região que a gente vai estudar é a Ingushétia, tá? Então, vamos ver onde ela está localizada, tá? Então, a gente vê aqui, ela é um pedaço de terra bem pequeno, que fica entre a Chechênia, né, a Odisseia do Norte e a República da Geórgia, tá? Então, gente, presta atenção nesse mapa aqui. Então, a gente vê que a região do Cáucaso ali é o que? A gente tem o Mar Negro e o Mar Cáspio, 2 mares importantíssimos para a economia e pontos estratégicos, principalmente para quem? Para a Rússia, tá? Vamos lá. A Ingushétia, tá? Quando a Chechênia declarou a sua independência da ex-União Soviética, tá? Em 1991, a população inguxe, dividida entre a Chechênia e a Odisseia do Norte, também tomou a iniciativa de formar, né, o seu próprio país. Então, estava todo mundo se tornando independente, inclusive a Chechênia já tinha se tornado independente, ela também quis essa autonomia, tá? Reconhecida pela Federação Russa em dezembro de 92, a Chechênia, tá? Entretanto, a recém-formada Ingushétia ainda exigia territórios sob controle da Odisseia, o que resultou nas hostilidades conseguintes. Pelo menos 500 mil ingushétios
que vivia na Odisseia, sendo forçados a fugir, e alegações de uma limpeza étnica promovida pela Odissética, que causou a morte de 600 civis. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu essa autonomia, né? Porque a Chechênia conseguiu também, só que ela queria um território que fazia parte do território vizinho, da Odisseia. E a Odisseia falou que não iria dar esse território. Aí, então, começou o quê? Esse conflito, esse embate, essa tensão entre os dois, tá? A Ingushétia continuou a ser uma das regiões mais pobres russas. O conflito na vizinha Chechênia acabou se alastrando para Ingushétia. E a república tem sido desestabilizada por vários crimes, protestos, antigoverno e ataques de funcionários e soldados. Então, gente, ela conseguiu o que ela queria, a questão da autonomia. Mas ainda existe o que? Conflitos de regiões ali vizinhas, que ainda não foram o que? Resolvidas. Né? Porque existe o que? Esse povo aí, Ingushétia, é uma daquelas etnias, uma etnia muito pequena na região e que quer ter o seu quê? O seu próprio espaço, né? Igual eu falei para vocês, grande parte desses conflitos são conflitos étnicos, tá? Um outro ali é do Daguestão. Olha só onde o Daguestão ele está localizado. Então, ele é uma parte do território bastante grande, né? Ele está ali perto da Chechênia, perto da Geórgia, perto do Azerbaijão, ok? Então, vamos memorizar essa região aí para a gente entender como é que é esse conflito aí. A maior república do Cáucaso, o Daguestão, de maioria muçulmana, possui grande importância uma vez que abriga campos de petróleo e oleodutos. Além dessa república encontrar o quê? O único porto russo no Mar Cáspio, que pode ser usado durante os 365 dias do ano. Então, gente, olha só. Então, tem dois agravantes aí. Tá? É uma república onde a maioria é muçulmana. Então, é a questão do quê? Da religiosidade também, né? Ela predomina ali, tá? E outra coisa importante, aonde tem campos de petróleo e oleodutos da região. Então, a Rússia necessita desses campos de petróleo e desses oleodutos, tá? Além, são três. O outro agravante é o quê? É o único porto disponível, tá? Ali no Mar Cáspio. Então, é um lugar de extrema estratégia, tá? Vamos lá. A região abriga 32 povos. Olha só, tá? Que só se uniram no século XIX. E esse povo, gente, há muitos e muitos séculos vivem ali, tá? Então, eles se uniram somente no século XIX para enfrentar o imperialismo do Império Russo, que lutaram durante 30 anos e venceram, tá? Então, a partir de 1999, o Daguestão foi cenário de incursões de rebeldes fundamentalistas muçulmanos da Chechênia, que é vizinho ali dele, né? Sob o comando de Samil Basaev, o que desencadeou uma revolta fracassada no Daguestão em outubro. Então, o que acontece? Esse Samil resolveu que, através de várias intervenções de ele tem um grupo rebelde, resolveu o quê? Fazer essas intervenções que o quê? Foram totalmente fracassadas, né? Ele queria o que? Dominar toda a região, tomar aquela região, tá? Moscou respondeu então com uma vasta ofensiva militar na República, lógico, porque é de interesse da Rússia, tá? Seguido da invasão da Chechênia. Os atentados terroristas e movimentos de insurgência ainda existem na região. Então,
Gente, a gente tem que prestar atenção que em tempos há conflitos nesses lugares aí, né? A gente viu ali da questão do que? Da religião, da questão de campos de petróleo e oleodutos, que na região ali nós conversamos que a Rússia ela utiliza muito esse tipo de transporte, né, para gás, para óleo e para o petróleo, né, e a questão portuária ali. Então, por isso, né, a Rússia tem todo o cuidado com essa região aí, ok? Então, vamos lá. A gente tem outro conflito gravíssimo ali na região da República da Geórgia, da Abcásia e na Odisseia do Sul. Então, a gente vê ali no mapa a República da Geórgia. Então, agora a gente vai falar da Ossética do Sul. A gente já falou da Ossétia do Norte. E a gente tem aqui da região da Abcásia. Ok? Vamos lá. Em 1990, a Odisseia do Sul declara sua independência também, gente. Lembrando todo aquele processo, né, das ex-repúblicas se declarando independente, então os territórios também dentro das repúblicas queriam essa autonomia. O primeiro passo para integrar a República Russa da Odisseia do Norte, para onde boa parte de sua população havia ido durante a existência da União Soviética, no entanto, em 1991 sofre uma ofensiva pela recém-formada Geórgia. Então existia ali a República e boa parte das pessoas que estavam no sul foram para o norte, porque o norte ele é o que? Ele se declarou independente, ele é realmente independente. O sul, ele não, ele faz parte ainda da República da Geórgia, tá? Vamos lá. Os choques terminam depois da mediação da Federação Russa, em 92, e da criação de uma força de paz integrada por russos, a ossetas e o dos georgianos, tá? Eles tiveram que entrar no acordo de paz ali. Por quê? O que ia acontecer? Na República da Geórgia, há uma grande quantidade de oleoduto, gasodutos que atravessam aquela região ali. Então, quando aconteceu esse conflito, boa parte, né, dos rebeldes ameaçaram a botar fogo, né, nesses gasodutos, nesses oleodutos. E isso, para a economia russa, ia ser o quê? Drasticamente, assim, irrecuperável, tá? Então, a Rússia teve que fazer uma intervenção para que isso não acontecesse, tá? Apesar de caminhar para a solução pacífica, o conflito regride quando em 2008 forças georgianas entraram no território ossetas, levando a intervenção russa na região e apoio à Geórgia pelos Estados Unidos e a União Europeia. Então, gente, o conflito ele só não perpetuou ali. Então, os Estados Unidos e a União Europeia teve que fazer uma intervenção, porque área de importância relevância no contexto comercial, tá? Senão eles não iriam interferir. Não sendo reconhecido pela Geórgia, o movimento separatista do Abcásia anuncia a formação da República Autônoma da Abcásia em 92, o que é considerado o estopim dos conflitos, tá? Um cessar-fogo é alcançado em 1993, seguido do envio de uma força de paz da Comunidade dos Estados Independentes, né? Que ainda a Rússia fazia parte, de uma missão de observadores da ONU em 1994. Então, em 94, realmente houve um cessar-fogo, uma tranquilidade, a ONU teve que intervir. Até 2008, quando houve uma outra intervenção, aí os Estados Unidos e a União Europeia teve também que intervir nisso daí, senão ia ter o quê? Um outro conflito aí, tá? Vamos lá. Aí a gente tem agora a China.
Chechênia. Olha só, né? Olhando aí no mapa onde a Chechênia está localizada. A Chechênia teve a Primeira Guerra da Chechênia, que durou de 1994 a 96, e teve a Segunda Guerra da Chechênia, que foi 1999, tá? Foi quando o Putin entrou realmente, tá? Então vamos lá. Eu vou falar resumidamente sobre as duas guerras, tá? Então, para a gente entender aí. A Segunda Guerra Mundial marcou uma das situações de conflito entre russos e chechênios. Até o fim do século XX, quando, 3 anos após a Chechênia se declarar independente, em 91, a Rússia realizou uma grande investida contra os separatistas, que resistiram até 1995, quando a capital chechênia, Grozny, foi finalmente tomada. Então, o que acontece? Até então, tá? Até a Segunda Guerra Mundial ali, tá? Quando terminou, foi a última vez que russos e chechênios se tiveram um conflito entre eles. A partir daí, houve o quê? Uma paz. Mas em 1994, né, a Rússia intervém na Chechênia, querendo o quê? Esse território de volta, ok? Então vamos lá. Por sua ineficiência, esse momento da guerra foi considerado um fracasso para quem? Para a Rússia. A Rússia perdeu literalmente na Primeira Guerra da Chechênia, tá? Sendo que em 1996, então o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, concordou com o cessar-fogo, formalizado em 1997. Então, eles perderam, né? Então, e vocês acham que a Rússia ia ficar quietinha, querendo um território, né? Ia se conter com esse território perdido? Não, ela esperou, deixou ali, ó, não vamos pegar vocês, aguarde. E foi isso que aconteceu. Então, um tempo depois, em setembro de 99, acontece o quê? A Segunda Guerra da Chechênia, quando os separatistas organizaram operações na própria República da Chechênia e ataques terroristas na Rússia, tá? Neste momento, com boa parte da Chechênia sob controle militar, guerrilheiros islâmicos chechênios invadem a República do Daguestão, ali do lado, né? E tentam instaurar um Estado Islâmico, o que acarretou na expulsão dos guerrilheiros e invasão definitiva da Chechênia. Então, o que acontece? Os chechênios separatistas ali resolvem o quê? Atacar a Rússia, fazer atentados terroristas na Rússia e atacar o país vizinho para tentar formar um Estado Islâmico. Aí a Rússia falou, opa, não, vamos intervir, tá? Em julho de 2000, o presidente Vladimir Putin colocou a Chechênia sob a administração direta da presidência da federação. Então foi aí realmente que, opa, nós vamos tomar vocês. De novo, né, o território sendo nosso. Em março de 2003, o governo russo organizou um referendo na Chechênia, tá, sobre uma nova constituição local, que estabelece subordinação da República a Moscou, a federação. A lei foi aprovada por 96% dos eleitores, mas o referendo foi considerado irregular e condenado internacionalmente, inclusive pela ONU. Mas mesmo assim, a Rússia não levou isso em consideração, tá? O que acontece durante esses períodos, tá? Pós a guerra? A Rússia começa a sofrer vários atentados terroristas. E um dos atentados terroristas mais graves foi numa escola. A crise dos reféns da escola de Beltsan teve no início do dia 1º de setembro de 2004.
e é um dos momentos do conflito de maior destaque internacional, quando terroristas armados fizeram mais de 1.200 reféns entre crianças e adultos na escola número 1, na cidade russa de Beltsa, na Odisseia do Norte. Então eles invadem, tá? Toma durante vários dias essa escola aí. Então o que acontece? Quando eles pegam, colocam explosivos dentro da escola e por fora da escola. E eles tentam negociar, né, para eles se renderem ou irem o quê? Tirando as crianças, né, os funcionários das escolas. Então, isso aí fica durante o quê? Essa negociação por 3 dias. Quando forças especiais de segurança russa decidem o quê? Entrar na escola e investir contra os sequestradores. Aí que a coisa mesmo piorou. Eles detonaram os explosivos e executaram reféns, resultando na morte de 344 civis, sendo 186 delas crianças e centenas de feridos. Então, gente, foi assim uma crise de reféns muito grande que abalou a Rússia e abalou também o mundo todo. Teve também um no teatro russo, foi numa ópera, numa noite de estreia que estava lotada. Os terroristas entraram, fecharam todas as portas e tacaram uma bomba lá dentro. Muitas pessoas morreram e muitos ficaram feridos. Então, assim, virou uma coisa constante esses ataques terroristas. O grupo terrorista liderado por Samil Baziev, denominada Brigada Chechênia de Reconhecimento e Sabotagem, ligado aos separatistas chechênios, assumiu a responsabilidade pelo atentado terrorista à escola, né? E por último, a gente vai falar sobre a Crimeia. Então, a Crimeia está localizada ali, tá? Aonde? Na Ucrânia, né? Uma república aí muito conhecidíssima, né? Muito conhecida, né? Uma ex-república muito conhecida aí da Rússia, né? Da ex-União Soviética, né? Então a Crimeia, esse pedacinho de terra aqui, está localizada aonde? Ali no Mar Negro. Então é de suma importância estratégica. Então, por que houve a chamada crise da Crimeia? Vamos ver. Ela é uma província localizada no sul da Ucrânia e de grande valor estratégico, principalmente por se localizar em uma península banhada pelo Mar Negro, nós vemos no mapa, constituindo uma ótima saída para o mar. Gente, a Rússia, a parte dela, vamos entender, norte é gelo, a parte leste é gelo, a parte oeste é terra, é uns montes rurais. Então ela precisa de saída para o mar. Então ela tem essas saídas do mar onde? Ali no Mar Cáspio, né? E no Mar Negro. Então ela precisa estar em paz com o quê? Com esse território, com essas repúblicas aí, tá? Vamos lá. As disputas entre Rússia e Ucrânia pela região da Crimeia vem tomando notícias, né, desde 2014. A Crimeia, na verdade, olha só como começou essa história. Pertencia à Rússia e mais da metade de sua população fala o idioma russo. Esse território foi cedido à Ucrânia em 1954, tá? Só para a gente entender um pouco isso daí. A divisão étnica e política da Ucrânia, né, a pluralidade política e linguística do seu território, está dividida assim. Metade da população, a parte ocidental, fala ucraniano. E a outra parte oriental fala russo. Tá? Então, existe as escolas que falam só ucraniano, né, os bairros que falam só ucraniano, e lá também tem a mesma coisa de russo, tá? Mas aí as duas línguas são línguas oficiais, tá? Emergiram vários grupos a partir, né, desde esses anos todos.
partidários e não partidários, que passaram a disputar o poder na Ucrânia, né, tanto os ucranianos quanto os russos, e rumo dos direcionamentos diplomáticos e econômicos do país. Por esse motivo, a instabilidade política da região vem se elevando com o passar dos anos, porque os partidos, né, tanto os russos quanto os ucranianos, eles querem o quê? Puxar a sardinha para a sua o quê? A sua linguística, né? A sua doutrina política, né? Então os russos querem o quê? Beneficiar os russos. E os ucranianos querem beneficiar quem? Os ucranianos, tá? Então já tem esse conflito, né, linguístico, cultural, já há muito tempo, desde a década de 50. Então o que acontece? Começa a haver protestos na Ucrânia e a derrubada do presidente ali, Viktor Yanukovych, né? Por que acontece esses protestos e a derrubada desse presidente? Ele se recusa a assinar um acordo que estava previamente firmado com a União Europeia, né, de comércio com a União Europeia. A recusa de assinar o tratado ocorreu pela pressão exercida pelo Vladimir Putin. Haja vista que os ucranianos são extremamente dependentes do gás russo como fonte de energia. O Vladimir Putin, ele falou se a Ucrânia assinasse esse acordo com a União Europeia, iriam fechar, não iria mais o quê? Vender o gás russo. Então eles teriam o quê? Que se virar, tá? E a base da economia ucraniana é o gás que vem lá da federação, tá? O presidente Vladimir Putin, como era de se esperar, reagiu imediatamente à mudança política na Ucrânia, considerando a derrubada do presidente como um golpe de Estado. Iniciou uma série de retaliações no país, que ele teve que essa retaliação, o que? Fazer uma intervenção na Crimeia. Então, com essa pressão aí de ambos os lados, tanto da população como do Vladimir Putin, o que aconteceu? O presidente da Ucrânia, ele resolveu o quê? Sair, tá? Então ficou aquele espaço ali político. Então quem iria assumir? Então o que aconteceu? O Vladimir Putin teve que tomar uma atitude. Então vamos invadir, tá? Porque tá tendo o quê? Uma tensão política ali muito complicada. Os protestos que ocasionaram, né? Aí a renúncia do primeiro-ministro, né, em 2014, e o que foi, além da derrubada, o exílio do ex-presidente, que foi substituído por um governo provisório, vindo de onde? Da Rússia, tá? Vamos lá. Por isso, Putin assume que as transformações políticas no país configuraram uma ameaça à segurança dos cidadãos russos residentes na província em questão. Então ele não queria saber sobre o quê? Sobre a população ucraniana. Ele queria saber do bem-estar dos cidadãos russos que ali viviam. Após a tomada do poder pelas forças ucranianas, a primeira ação de Putin foi militarizar a região da Crimeia, ocupando aeroportos e bases militares. A ação foi facilitada pela pouca resistência do governo ucraniano, que estava totalmente o quê? Abalado, né? Estava sem o quê? Um líder. E pelo fato formada por cidadãos de origem ou descendência russa. Essa decisão gerou um agravo nas relações diplomáticas, uma vez que os Estados Unidos e a União Europeia reagiram prontamente, ameaçando o estabelecimento das sanções diplomáticas com a Rússia. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos e a União Europeia, né, resolveram entrar também na jogada aí, né, falando para o Putin, se ele não saísse de lá, ia ter sanções diplomáticas com quem? Com a Rússia. Só que a Rússia nunca, né, principalmente Vladimir Putin, nunca deu ouvido a pressões internacionais e continuou com o quê? Com essas intervenções, né?
Então, a sede do governo russo, o Kremlin, não recusou e continuou com as intenções de anexar a Crimeia como parte do seu território. Por isso, foi marcado um referendo no local em que a população dessa província ia decidir o que? O futuro do país. Se a Crimeia ia permanecer da Ucrânia ou se ela ia voltar para o território russo, tá? O que ocorreu no dia 16 de março, com resultado vitorioso para os russos, sendo 96,7% dos votos favorável à anexação territorial. Hoje a Crimeia faz parte do quê? Da Federação Russa, tá? Então a nossa aula sobre os principais conflitos do Cáucaso, tá? Termina por aqui.